Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pedro esclarece a igreja. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: Entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope e, num súbito êxtase, tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas quatro pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida, ouvi uma voz que me ordenava: Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: De modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: Não consideres impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguidas, e tudo tornou-se a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera, em pé, no recinto de sua casa, e lhe ordenara: Envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em água, no entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: Sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Os crentes são chamados cristãos. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre, de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo, e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante 1 ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Profecia: fome em todo o império. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano, e que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Um anjo liberta Pedro da prisão.
Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te, depressa. E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, por lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chegava a bater a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomara de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro! Ele está lá fora! À porta! Todavia, eles lhe replicaram: estás fora de si? Mas, diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele? Entretanto, Pedro continuou batendo e, quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes morre após aclamação. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam a maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu com milho de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E, havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A primeira viagem missionária.
Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam o Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Saulo notabiliza-se como Paulo. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E, no mesmo instante, Elimas sentiu como se o nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Paulo prega Jesus na sinagoga. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: Caros israelitas e vós gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes, até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador, Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava para concluir seu ministério, proclamou João: Quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias? Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão e vós não judeus que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandassem crucificar.
E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Assim como está escrito no 2º Salmo, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição, foi declarado desta forma: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto, em outro salmo, está explícito: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas, de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Paulo é convidado a pregar mais. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. Paulo decide ensinar aos gentios. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e, de fato, desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: Importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus? Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto, dessa maneira, o Senhor nos ordenou: Eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvir essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo,